Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo sobre alimentação saudável, sobre cuidados, sobre qualidade de vida. Por quê? Porque este é o mês da nutrição. Dia 31 de agosto é o dia do nutricionista. E aqui ao meu lado a nutricionista Fernanda Canto, que vai dar aqui algumas orientações para a gente entender um pouco mais, principalmente a respeito de nutrição funcional. Fernanda, seja bem-vinda. Muito obrigada, Lili. É um prazer estar aqui com vocês. Começando, o que é a nutrição funcional? A gente tem aquela máxima de você é o que você come, mas na nutrição funcional isso vai muito mais além, né, Fernanda? Sim, é muito legal, até porque assim, tem essa máxima de que você é o que você come, mas na verdade você é o que você absorve. Então não é só comer que você está garantido de que tudo está sendo absorvido devidamente. Então a nutrição, principalmente a funcional, ela utiliza esse olhar da absorção dos nutrientes e o que ele vai poder fazer pelo teu organismo, né? Então assim, eu sempre falo que o nutriente é o combustível do seu carro. Né? Ele é o combustível do seu corpo. Se você acabou de ganhar uma Ferrari quando você nasceu, que é o teu corpo, você vai parar no primeiro posto e colocar uma gasolina batizada? Não vai, você vai querer colocar a melhor gasolina. O teu corpo é tua Ferrari. Então assim, qual combustível você está colocando dentro desse seu organismo? Né? Então assim, acho que isso é o primeiro ponto. E a nutrição funcional, ela vem ler de forma científica como esses nutrientes estão atuando no teu organismo como um todo, né? Então, como que esses nutrientes estão abalando o seu sistema, como eles estão dando uma boa estrutura para o seu sistema, como ele está principalmente evitando que você adoeça. A nutrição funcional, ela trabalha na manutenção e promoção da saúde. Eu acho que essa é a grande diferença da nutrição funcional. Quando eu penso então em nutrição funcional, eu tenho que esquecer aquela macarronada, eu tenho que esquecer o prazer à mesa, ou é uma coisa que é possível fazer com equilíbrio, com parcimônia? Ok, tô injetando combustível na minha Ferrari, mas de vez em quando aquela gasolina bagaceira pode ser até que vá me fazer feliz, porque eu tô com minha família, tô à mesa, reunida. Como é que é equacionar isso? Eu acho que depende da situação que tá a tua Ferrari, situação que tá teu corpo. Seu corpo tá ok, né? Então, seu intestino tá bom, sua digestão tá ok, seu nível de vitaminas, minerais, ferro, tá tudo ok? Não é uma gasolininha, né, batizada que vai te tirar do eixo. Você tá bem. O problema é quando você vive dessa forma. Quando você tá o tempo todo colocando coisas que não estão agregando à sua saúde, pelo contrário, estão te deixando em conta negativa, né? Então é completamente possível você comer a macarronada, você tomar o teu vinho, mas vai depender da sua necessidade. Por isso que a nutrição, ela é personalizada, né? Eu acho muito bacana o material que a gente tem na internet para entender um pouco mais sobre a nutrição, mas a gente não pode viver pautado em pequenas informações, porque de repente um influenciador ou alguém diz que é bom comer 7 bananas. Ok, para quem? Para quem que é bom 7 bananas, né? Então, por isso que você precisa ter um nutricionista para chamar de teu, para ele entender o seu perfil, a sua necessidade, porque nem pessoas que moram na mesma casa, dividindo a mesma rotina alimentar, vão ter os mesmos resultados. Né? Então, muitas vezes, cada um da casa precisa de um olhar. Pode ser a mesma refeição para todo mundo? Pode ser. Mas quanto cada um vai comer? Quanto cada um está precisando? Então, assim, pode sim ir numa lanchonete, pode sim comer coisas que não são ditas, né, como saudáveis, mas você tem que saber o que é saudável para você. E a nutrição funcional faz isso. É o que é para você. É um pacotinho de amor para você. Falando um pouquinho em coisas não saudáveis, recentemente uma influenciadora acabou causando uma polêmica na internet porque ela deu um doce muito conhecido, brigadeiro, para uma criança de 1 ano que era filha dela. E quando os outros seguidores falaram, nossa, não pode dar brigadeiro para uma criança de 1 ano, ela falou, o filho é meu, a filha é minha, eu faço o que eu quiser. Entrando nessa polêmica para orientar, para conscientizar o que uma criança de 1 ano pode ou não comer, e ela é mãe, pode fazer o que quiser ou não. Criança de 1 ano, embora seja filha dela, tem que ter umas etapas nutricionais a cumprir. Explica pra gente, Fernanda. Sim.
o açúcar, ele é dispensável na vida de uma criança, né? Ele não tem nutrientes, ele não vai trazer benefícios e ele pode começar, inclusive, a atrapalhar algumas rotas, ele pode começar a atrapalhar um pouco o desenvolvimento dessa criança. O que para mim é mais importante é que ele estraga muito o paladar dessa criança. Então, assim, a gente já nasce com o paladar adocicado, né? Se a nossa mãe comeu muito doce na gravidez, ele é mais adocicado ainda. E nós vamos precisar começar a oferecer alimentos que tenham um sabor mais salgado, mais amargo. Quem que ganha? Nós adultos sabemos, quem ganha sempre é o doce, certo? Então, quando a gente oferece esse brigadeiro já com 1 ano de idade para a criança, se fosse ainda meio brigadeiro, um dia, ok. Agora, isso vai ser hábito, né? Isso vai se tornar um hábito. E aí vai manchar o paladar dessa criança. Essa criança vai começar a não querer comer as comidas salgadas, amargas, azedas. Um kiwi, por exemplo, vai ser um bicho de 7 cabeças. Quem come um brigadeiro e acostuma com esse paladar doce que você tá falando, pegar um kiwi, sim, acabou, já era kiwi. Tchau, exatamente. Kiwi. Um suco de frutas sem açúcar, um suco de melancia vai ficar aguado. E a pessoa que tá dando o brigadeiro já com 1 ano de idade já mostra que ela não tem muita consciência da necessidade de oferecer alimentos que sejam naturais, que não sejam adocicados. Então, quer dizer, o que vem a seguir desse brigadeiro, né? E é uma coisa que eu sempre, eu que trabalho muito materno-infantil, eu sempre fico meio com o pé atrás e trabalho muito as mamães e os papais de que, quando chega com 1 ano, o médico fala, agora o bebê pode comer o que a família comer. Mas, gente, o que essa família está comendo? É isso que a gente precisa prestar atenção. Então, na introdução alimentar, eu sempre falo para os pais, olha, é uma introdução alimentar para o bebê e uma reeducação para a família. Porque a 1 ano de idade, você querer que a criança coma brócolis e você coma pizza, ela não vai querer. Então, assim, a família precisa começar a comer bem, né? Para poder comer uma pizza com a criança em algum momento, ela precisa estar comendo muito bem o resto do tempo. Agora, você tocou num ponto que é a maternidade, a gestação. Então, é um período em que essa questão da nutrição funcional precisa ser muito colocada em prática, porque você está alimentando literalmente outro alguém, não é só você, não se trata só de você egoisticamente, eu vou comer a pizza todo dia porque eu quero. Existe um ser em formação ali que precisa dos nutrientes que a pizza não tem. Exatamente. E começa a nutrição funcional, ela trabalha a tentante e o tentante, porque não é só o óvulo que tem que estar forte, o espermatozoide precisa estar forte, né? E quando a gente fala de óvulo e espermatozoide, a gente já está falando do DNA dessa criança, então a gente já trabalha os nutrientes, né? Para o pai e a mãe, para fazer essa fertilização. Depois, quando essa criança está crescendo, a cada trimestre muda a necessidade de nutrientes, né? Então, a B9, que é muito conhecida para gestantes, ela vai mudando a necessidade durante toda a gestação. E, por exemplo, o ômega, ele precisa estar presente. Os probióticos, né, que são as bactérias que vão dar ali o bioma, o microbioma do bebê, tem que ser trabalhado na mãe desde o começo. Tudo isso visando o quê? Fazer o bebê ter o maior número de nutrientes necessários para que ele nasça, né, com os genes. É legal que o nutriente ele tem a capacidade de influenciar na expressão genética do bebê. Então ali a gente já consegue trabalhar a formação pulmonar desse bebê através do nível certo de nutrientes que a gente está aplicando. Então, assim, a gente consegue trabalhar, inclusive, a formação cognitiva desse bebê, né? E assim como, por exemplo, o açúcar, o álcool na gestação faz o mesmo papel, só que do lado negativo, né? Ele expressa genes que são negativos para esse bebê. Então, a nutrição materno-infantil, ela é linda porque a gente consegue ir garantindo que a gente está fazendo uma seara, que a gente está conseguindo adubar aquele terreno da melhor forma possível. E aí, quando a criança nasce, se a gente orientou a mãe, não come tanto doce, a criança não vai ter tanta dependência do doce.
o paladar da criança é formado pelo líquido amniótico. Então, o que a mãe come, a criança está sentindo. Lógico que ela não sabe que é uma macarronada, mas ela já sabe distinguir os sabores, né? Então, assim, tudo isso é modulado e é a visão da nutrição funcional, né? A nutrição, se me permite falar um pouquinho das duas nutrições, Claro. a mais tradicional, ela era mais voltada a trabalhar os sintomas que vinham dos médicos, né? O nutricionista, ele não faz diagnóstico, tá? Ele não faz, então o nutricionista que fizer diagnóstico tá indo contra a nossa função. Quem faz diagnóstico é o médico. Mas nós temos muito estudo para entender o que pode estar acontecendo naquele organismo, seja da mãe, seja do idoso, do esportista, para indicar para ir até um médico, e esse médico, dando o diagnóstico, ele volta para a gente poder ajudar a trabalhar as causas daquele destempero do corpo. Antigamente, a nutrição vinha o paciente, né, já diagnosticado, e a gente trabalhava muito no sintoma. A nutrição funcional, ela trabalha na causa. Então, o médico deu ok, falou, realmente é uma endometriose que você tem. A gente já tinha percebido por alguns sinais. A gente fala, olha, procura então a tua médica e pede para ela investigar. Investigou, é endometriose? Aí nós, na nutrição, temos toda a capacidade de entender o que causa essa endometriose, qual a falta de nutriente, qual a falta, com que tipo de fitoterápico nós podemos trabalhar para melhorar a situação dessa paciente. E o mais lindo é quando o médico consegue ouvir o nutricionista e vice-versa, porque esses dois profissionais juntos são imbatíveis. Agora, eu estava falando, eu acabei dando um exemplo da macarronada, é como, eu quero comer uma macarronada e não pode. Ok, não pode em excesso, nada em excesso. Agora a gente está falando de produtos ultraprocessados, industrializados, que estão na gôndola do supermercado e que a gente pega e faz esse uso diário, né, doutora? Não é uma questão de comer a macarronada, ok, uma macarronada uma vez na vida é macarrão, molho de tomate e tal. O que não pode ser regra numa dieta? O que não pode ser regra numa dieta é alimentos empacotados. Para a gente dar assim um norte geral para você que está querendo prestar atenção na alimentação, é empacotado. Então, quando a gente pensa em tudo que é muito processado, tudo que você olhar na lista de ingredientes e você não reconhecer muitos nomes, aqueles então pode ir embora. Então, assim, o pãozinho, né? Pão integral, gente, tem pão integral na padaria, né? Então, ele tem muito menos conservante, ele tem muito menos corante, ele tem muito menos flavorizantes. Então, pega o pãozinho integral da padaria, congela, deixa na geladeira. É glúten. Sim, gente, é glúten. Glúten não é inimigo da nação. O glúten é inimigo de quem tem problema com glúten. Pessoas celíacas. Celíacas ou que estejam com alguma intolerância ao glúten, que também não é algo que não é resolvível, né? A gente consegue, eu tenho muitos pacientes que chegam e falam, doutora, eu não posso mais comer glúten, de jeito nenhum. Eu falo, não, peraí, vamos entender. É celíaco? Não é celíaco? A gente faz um trabalho de recuperação intestinal e, poxa, tem gente que chega que não pode comer glúten nem leite, que passa mal. Depois de 2, 3 meses, nossa, Nanda, eu tô comendo pizza de marguerita e tô ótimo. Por quê? Ele passou por um processo de tirar industrializados, comer naturais, tomar fitoterápicos, trabalhar a mente, trabalhar, né, a parte emocional, e aí ele se recupera e volta a comer, né, a parte do glúten e do leite. Mas voltando à sua pergunta, o que nós não devemos comer são produtos altamente processados. Então, esses enlatados, frios, embutidos, molhos muito condimentados, biscoitos, salgadinho, tudo isso que a gente faz à base da alimentação, ou o pão todo dia, o leite todo dia, 2, 3 vezes por dia, aí não.